Aleluia. Glória a Deus. Maravilhoso Deus, Criador dos céus e da terra, Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez te agradecemos, ó Pai, pela tua bondade, pelo teu amor, pelo teu cuidado para conosco. Te agradecemos pela tua proteção, Deus Altíssimo. Te agradecemos pelos livramentos que tu tens nos dado. Livramentos visíveis e invisíveis. Livramentos que nós vemos e que nós não vemos. Te agradecemos, Senhor, a cada dia, pelo pão de cada dia, pela paz, pela saúde, pela verdadeira felicidade, pela verdadeira prosperidade, pelo teu cuidado para conosco, ó Pai, pelas bênçãos que tens derramado sobre todo o teu povo em toda a face da terra. Acima de tudo, Deus Altíssimo, te agradecemos pelo perdão dos nossos pecados, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sim, ó Pai, a maior de todas as bênçãos, porque agora os nossos nomes estão escritos no livro da vida, por intermédio do Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Sim, Deus Altíssimo, pela maior de todas as bênçãos, porque agora nós somos feitos filhos de Deus. Deus Altíssimo nos firma na rocha eterna a cada dia, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, nos preparando para o grande dia do arrebatamento da igreja, quando no abrir e fechar de olhos, estaremos contigo na glória e então por toda a eternidade, louvando o teu nome para todos sempre. Amém, amém e amém. Eu quero saudar a amada igreja com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos agradecendo ao Deus Altíssimo mais uma vez por esta grande oportunidade que o Pai tem nos concedido de juntos estarmos pregando a palavra de Deus, louvando, bendizendo, enaltecendo o nome que é sobre todo nome, o nome do seu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, que o Pai Eterno nos enviou como Redentor bendito. Amada igreja, hoje eu gostaria de começar louvando com a amada igreja com o hino 323 da harpa cristã. Glória a Deus. Eu estava descansando e quando eu levantei louvando a Deus com este hino, bendizendo o Senhor com este hino. E o Senhor colocou essa mensagem no nosso coração para estarmos transmitindo para todo o povo de Deus e para todos aqueles que de bom grado quiserem ouvir a palavra de Deus. 323 da harpa cristã. Eu convido a amada igreja para estarmos louvando o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Coloque aqui 323, por favor. Glória a Deus. Convido a amada igreja, os irmãos que estão aqui reunidos, os irmãos que estão em casa. Exatamente. Levantai, levantai vossos olhos para o céu, donde Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção breve se fará. Levantai os vossos olhos para cima, ó remidos do Senhor Jesus. A figueira mostra já se aproxima, o verão broto já produz. Levantai, levantai vossos olhos para o céu, donde Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção breve se fará. Muitos dizem que Jesus está tardando para vir buscar o povo.
igreja Cristo levará. A figueira está em flor, é primavera, levantai vossos olhos já. Levantai, levantai vossos olhos para o céu, onde Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção breve se fará. Ser arrebatado eu pro céu, quem dera, pois a igreja Cristo levará. A figueira está em flor, é primavera, levantai vossos olhos já. Levantai, levantai vossos olhos para o céu, onde Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção breve se fará. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus, glória a Jesus. Meus amados irmãos, eu quero meditar com a amada igreja o livro de Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 32 em diante. Glória a Deus. A leitura da palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 32 em diante. Glória a Jesus. Assim nos diz a palavra de Deus. Mateus capítulo número 24, versículos 32 em diante. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Amém. Meus amados irmãos, a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Como o próprio Senhor Jesus Cristo aqui falou, que aqui estão registradas no Evangelho de Mateus, capítulo 24, como também está registrado em Marcos, está registrado no Evangelho de Lucas. O Senhor Jesus Cristo advertindo a sua igreja, ao seu povo e a toda a humanidade sobre a importância de estarmos preparados para o dia da sua vinda.
a vinda do Filho do Homem, a vinda do Senhor Jesus Cristo, não mais para morrer numa cruz, não mais para sofrer em nosso lugar, não mais para derramar sangue remidor pelos nossos pecados, porque isto ele já o fez. Sim, ele já fez isto por nós. Ele já veio como Cordeiro de Deus, derramando o sangue remidor para perdão dos nossos pecados. Mas agora ele vem para restaurar todas as coisas. Ele vem para reinar. O reino de Deus será implantado literalmente. Eu gostaria até de falar sobre esses detalhes no culto de doutrina, para adentrarmos em algumas passagens e profecias bíblicas, porque Jesus vem para implantar o reino de Deus. Muitas pessoas pensam que isso é linguagem figurada. Muitos queridos irmãos, até servos de Deus abençoados, pregando o evangelho, falando que até mesmo o milênio será, digamos assim, uma linguagem figurada, que não acontecerá na terra o milênio. Mas a Bíblia fala, a Bíblia revela, e Jesus Cristo diz: passarão, pois, os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas antes dele vir para instaurar o reino na terra, antes de vir para instaurar o reino milenar de Cristo na terra, e após o reino milenar de Cristo, no final do reino milenar de Cristo, que Satanás será preso durante 1000 anos, e será solto no final do milênio, e quando se reunir para atacar a cidade amada que é Jerusalém, e que reunir as hostes contra Jerusalém, Jesus estando reinando em Jerusalém, a Bíblia diz que descerá fogo do céu e consumirá todos aqueles que estiverem ao lado do inimigo vindo contra Jerusalém. Ali será o último capítulo da história da humanidade e será instaurado o juízo final, como está em Apocalipse capítulo 20, versículo 11. A Bíblia diz: o grande trono branco, de cujo trono fugiu a presença dos céus e da terra. Mas até chegarmos aí, Jesus disse que acontecerão fatos, serão necessários alguns episódios na face da terra, segundo o calendário da profecia bíblica da palavra de Deus. Neste capítulo aqui de Mateus 24, tem fatos que estão distanciados uns dos outros apenas alguns anos. Outros fatos estão distanciados alguns outros séculos. Meus queridos, eu quero dizer para vocês que a palavra de Deus tem seu fiel cumprimento. E para você não ficar até mesmo turbado, ou até mesmo, o que fazer, pastor? A palavra é esta: fiquemos firmes na rocha que é Jesus Cristo e levantemos os nossos olhos para cima. A Bíblia diz que a vinda do Senhor está às portas. E a mensagem desta noite é esta, está em aqui, Mateus capítulo 24, versículo 32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira, Jesus falando. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que já está próximo o verão. Versículo 33. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, que ele, Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, está às portas. Amém, irmãos? Amém. A figueira representa, amados irmãos, a nação de Israel. Por mais que nós queiramos fazer uma exegese, uma hermenêutica diferente, não poderemos fugir desta realidade. A figueira representa a nação de Israel. A figueira já está brotando. O verão já está próximo. O verão representa a época em que a figueira começa a brotar. A nação de Israel, irmãos, nunca brotou tanto como como nessas últimas décadas. Eu quero relembrar, amada igreja, que agora neste mês de maio, estamos agora no mês de abril, próximo mês de maio, no dia 15 de maio, vai estar completando 72 anos da criação do novo Estado de Israel como ele é hoje. O povo de Israel, queridos, viveu disperso, houve uma dispersão muito grande, principalmente
depois da destruição de Jerusalém pelo general Tito, general romano, né, general Tito de Roma, no ano 70 depois de Cristo. E essa profecia que Jesus tinha falado se cumpriu. Se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, né? Isso há quase 2000 anos atrás. E passaram-se os anos. Acontece que Israel, houve uma dispersão do povo de Israel, mas a Bíblia revelava que o Senhor os reuniria em um só dia. Os congregaria em um só dia. Eu pergunto aos irmãos, como poderia fazer isso? Deus novamente reunir todo o povo de Israel, fazer Israel tornar-se novamente uma nação, o povo judeu, o povo israelita, que estava disperso em toda a face da terra, como poderia se tornar uma nação num só dia? Novamente. Muitos não entenderiam, muitos nem pensariam como isso aconteceria, nem imaginariam que isso aconteceria, mas aconteceu. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que são chamados segundo o seu decreto. E Deus, agora fazendo Deus Altíssimo cumprir a sua palavra, depois da Segunda Guerra Mundial, que aconteceu do ano de 1939 a 1945, quando Hitler, sendo assim tremendamente ofensivo contra o povo judeu, os nazistas do mundo todo contra o povo judeu, e então a história mostra isso, que o povo judeu praticamente estava sendo dizimado da face da terra, mas a mão de Deus foi poderosa para salvar a nação de Israel, para salvar o povo de Israel, o povo judeu. E não somente salvou, terminando a Segunda Guerra Mundial, em 1945, quando houve a morte de milhões de judeus, o holocausto de milhões de judeus. Passados 3 anos, no ano de 1948, houve agora, pelas Nações Unidas, uma votação. A ONU colocou em pauta uma votação para que fosse novamente criado o Estado judeu, depois da Segunda Guerra Mundial. Isso aconteceu no ano de 1948. E essa votação aconteceu exatamente no dia 15 de maio de 1948. Um dia de bênção para Israel. Por quê? Naquele dia, e com a decisão de um voto que foi voto do Brasil, um brasileiro chamado Graça Aranha, ele decidiu a votação em favor de Israel, em favor da criação do novo Estado judeu, né? Da faixa da Palestina, daquela região de Israel já existia anteriormente, há séculos e séculos atrás, e agora foi restituída aquela faixa ao povo de Israel, a descendência de Abraão, a Isaac, Jacó e as tribos que vieram de Jacó. O povo de Israel estava voltando, foi chamado movimento sionista, movimento de retorno para Sião. E no dia 15 de maio de 1948, foi agora reconhecido pela ONU e assinado pela ONU e decidido em votação, e o voto decisivo, volto a dizer, foi de um brasileiro, foi do Brasil, votando em favor de Israel, da criação novamente do Estado de Israel. E eu quero dizer que Israel foi abençoado, voltando a ser nação. E eu quero fazer aqui um parêntese dizendo, o Senhor, ele revela na sua palavra para Abraão, dizendo, olha Abraão, abençoarei a ti e toda a tua descendência, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Porque Jesus Cristo, o Salvador, nasceria da descendência de Abraão, mais precisamente da tribo de Judá, da cidade de Belém da Judéia, viria o Salvador do mundo, como assim aconteceu. E ainda digo mais, Abraão, ele recebeu a bênção e nós recebemos também. Por quê, pastor Arlindo? Porque a Bíblia diz, abençoarei os que te abençoarem. E o Brasil abençoou a Israel naquele dia, votando em favor de Israel para a formação do Estado judeu. Queridos, creia que nós, o Brasil,
estamos debaixo da bênção de Deus. Não somente porque nós amamos ao Deus Altíssimo, amamos ao povo de Deus, amamos a Israel, oramos pelo povo de Deus, mas acima de tudo, porque Jesus Cristo já veio, já morreu por nós, e agora, através do sacrifício de Jesus Cristo, nós também fomos feitos Israel de Deus, para reinar com Cristo. Israel de Deus, não no sentido da descendência de Abraão, não no sentido da genealogia de Abraão, mas Israel de Deus, espiritualmente falando, porque Jesus Cristo agora de todos os povos, de todas as raças, tribos, línguas e nações, fez para si um povo especial, zeloso, povo de boas obras, chamado Igreja de Deus. E todos aqueles, quer seja da descendência de Abraão, quer sejam também gentios, outros povos da face da terra, seja israelita de nascimento ou não, gentios, sendo de outros povos, de tribos, línguas, raças e nações, todos aqueles que recebem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, agora nós somos feitos o Israel espiritual de Deus, a igreja do Deus Altíssimo, que estão esperando a volta do Senhor Jesus para nos buscar. Amados irmãos, os sinais estão se cumprindo. A vinda do Senhor Jesus está às portas. E aqui está dizendo: aprendeste a parábola da figueira, olhai para a figueira, quando os seus ramos estão tenros, olhemos para a figueira. Em Lucas, capítulo de número 21, glória a Deus, versículo de número 29. Lucas capítulo 21, versículo 29. Jesus diz da mesma forma: e disse-lhes uma parábola, olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já começam a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que está próximo, que está perto o verão. Olhar para a figueira e olhar para todas as árvores. Todas as árvores aqui, queridos, em Lucas 21, versículo 29, todas as árvores representam todas as nações da terra. Os sinais estão se cumprindo em todas as nações da terra. Mas olhai especialmente para a figueira, que é Israel. A figueira já está brotando. Eu costumo dizer que essa profecia da figueira brotando, isso começou a se cumprir em 1948, no dia 15 de maio, quando Israel se ajuntou como nação novamente. Veio a existir como nação novamente nos dias atuais, como Estado, como nação. Mas, na verdade, os sinais de lá para cá vêm aumentando. Por mais que os inimigos se levantam contra Israel, Israel permanece de pé. Porque a palavra diz, a Bíblia nos revela, em Zacarias capítulo 14, que Jesus Cristo voltará. E quando ele voltar, ele vai colocar os seus pés fisicamente sobre o Monte das Oliveiras, que se fenderá ao meio. E a Bíblia ainda revela mais, que Israel, vendo a Jesus Cristo voltar neste momento, eles que teriam feito até aliança com o anticristo durante a grande tribulação, quando eles olharem para Jesus, eles verão a Jesus Cristo. Apocalipse diz, eles verão aqueles que eles traspassaram, e verão Jesus Cristo vindo com poder e grande glória, e se arrependerão. Isto acontecerá, vinda de Jesus em glória. E hoje eu quis fazer um paralelo, começando a falar, gostei de falar do reino de Deus, o milênio, no final. Falei agora da vinda de Jesus em glória, no final da grande tribulação. Mas antes da grande tribulação, a palavra também diz que Jesus vem para tomar os seus escolhidos, para arrebatar os seus escolhidos, antes que a grande tribulação aconteça. Tudo isso está escrito na palavra de Deus e só podemos compreender com a ajuda do Espírito Santo. Em Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 38, diz: porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Estarão preocupados somente com os eventos aqui da terra,
com, digamos assim, os acontecimentos, com a sua agenda cotidiana do que tem que fazer hoje, tem que fazer amanhã, né? Esta pandemia do coronavírus está acontecendo na Terra, mudou, digamos assim, muito a agenda das pessoas na face da Terra. Um pequeno evento como esse que aconteceu. Por que pequeno, pastor? Porque grande evento na face da Terra será o dia em que Jesus vier nos arrebatar. Amém, irmãos? O mundo vai perceber que toda a palavra de Deus era verdade. Grande evento na palavra de Deus é quando Jesus Cristo, depois que arrebatar a igreja e depois que passar a grande tribulação, quando ele voltar com poder e grande glória, e todo olho o verá. Meus queridos, tudo que está acontecendo é despertamento para que nós nos aproximemos mais do Senhor, para que coloquemos na nossa agenda como prioridade a nossa vida espiritual com Deus, porque tudo nesse mundo vai passar. Jesus, passarão os céus e passarão também a terra, passarão os céus e a terra, mas disse Jesus, mas as minhas palavras não hão de passar. Querido, não vamos viver desligados do trono da graça, absortos, não é? Entretidos com tantas coisas. Eu fico observando que muitas vezes as pessoas ficam tão entretidos com as coisas que são passageiras, com as coisas que não permanecem, e esquecem de a cada dia estar ligado com o trono de Deus, buscando ao Deus Altíssimo, procurando viver uma vida irrepreensível, porque a vinda do Senhor, ele diz aqui, será como um ladrão. Não é que Jesus é um ladrão, não. A vinda será como um ladrão, inesperada. E tem tanta gente ainda que diz assim, que a vinda do Senhor Jesus Cristo, em glória, será depois da revelação do anticristo. Se for depois da revelação do anticristo, a vinda dele para arrebatar a igreja, então não é inesperada, porque 7 anos depois do anticristo se manifestar, 7 anos depois, ele virá com poder e grande glória, vinda com poder e grande glória, para se manifestar com poder e grande glória e estabelecer o milênio. Então essa vinda aí está determinada 7 anos depois da grande tribulação. Mas aqui a indeterminada, que nós não sabemos, é a vinda para arrebatar a igreja. A inesperada é esta, porque a vinda em glória já está determinada depois da manifestação do anticristo, depois que a igreja for tirada do meio. Queridos, só podemos entender com a ajuda do Espírito Santo. A vida inesperada, um será tomado, outro será deixado. Alguns, até queridos irmãos, que falam de escatologia, dizem que ela está sendo tomado, mas é para o juízo. Tomado para o juízo? Separado para o juízo? O juízo será para todos que estiverem na face da terra. O juízo só não será para aquele que for tomado. Aquele que for arrebatado, esse não participará do juízo. É exatamente o contrário. É tomado para não participar do juízo, né? Nós vimos isso no Antigo Testamento. Nós vemos como aconteceu com Enoque. Deus arrebatou a Enoque para que não visse a morte. Enoque ali é uma simbologia da igreja, é uma simbologia no Antigo Testamento que aponta para a igreja no futuro, no Novo Testamento. Então será tomado, será arrebatada a igreja, seremos tomados pelo Senhor. A Bíblia diz, estando, versículo 40, Mateus 24, 40. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. O que foi levado é para não passar pela grande tribulação nem prejuízo final. Essa exegese, que o que foi levado é para passar pelo juízo, é totalmente equivocado, é o contrário. Será levado um e deixado o outro. Levado quem está preparado. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora de vir o vosso Senhor. Então, queridos, temos que estar apercebidos, porque a vinda do Senhor será inesperada, né? O momento que ele vem nos arrebatar, ninguém sabe. Versículo 36 desse mesmo capítulo, 24, 36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Eu quero dizer que agora, queridos, Jesus já voltou para a glória, está sentado à destra do Pai, voltou para a glória que antes era dele.
Ele, quando estava aqui na terra falando isso, é porque ele estava aqui em forma humana, aqui na terra, mas voltou para a glória, se assentado à destra de Deus, e ele é novamente um com o Pai, assentado à destra do Pai, apesar que era o Pai que revelava todas as coisas a Jesus, e ele agora voltou para a glória que dantes era dele. E o Senhor Jesus vem buscar a sua igreja, e agora ele já sabe. Ele só está tão somente porque ele e o Pai, como diz a palavra, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Eles regem o universo na mesma vontade. Quando que o Pai, o Filho e o Espírito são um, não quer dizer que eles são a mesma pessoa, mas eles são um na mesma vontade. Eles são um no mesmo desígnio. Eles são um no mesmo propósito. E queridos, a palavra diz, por isso estai vós apercebidos, também porque o Filho do Homem, versículo 44, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Ora, queridos, Deus, pela sua infinita misericórdia, quando fala do princípio das dores, é que Ele está nos despertando. O que está acontecendo na face da terra é para que o homem desperte, até mesmo a igreja desperte, estejamos despertados para estarmos vivendo uma vida de comunhão com Deus. Queridos, o primeiro cuidado tem que ser com a nossa vida. A Bíblia diz que quem está em pé, olhe para que não caia. Vamos orar uns pelos outros, intercedemos pelos outros, interceder pelo nosso país, pelo Brasil, pelos nossos governantes, né? Do poder executivo, do poder legislativo, do poder judiciário, pelo povo, né? Por todas as pessoas, mas acima de tudo, queridos, vamos procurar estar de pés, firmados na rocha que é o Senhor Jesus Cristo, porque a vinda de Jesus está às portas. Precisamos estar observando todos os sinais. Vamos olhar a figueira é Israel. A figueira já está brotando. Como eu disse aos irmãos, desde o dia 15 de maio de 1948, Israel voltou a ser nação, e de lá para cá, Israel tem se tornado uma nação, como figuradamente falando, uma árvore frondosa, dando muitos frutos. Olhai também para todas as nações, os sinais acontecendo em toda a face da terra. Jesus está dizendo, olha, Ele está dizendo, a minha vinda está às portas. O Senhor está dizendo, levantai os vossos olhos para cima, como diz o hino, levantai os vossos olhos para cima, ó remidos do Senhor Jesus. Amém? A figueira mostra que se aproxima. No verão já produz frutos, já está brotando. Amados irmãos, igreja do Deus Altíssimo, povo do Deus Altíssimo, vamos nos aproximar mais do Senhor. Vamos buscar mais a sua presença. E aqueles queridos que ainda não fizeram essa decisão, Jesus te ama, Ele te chama, Ele está de braços abertos a te esperar. É um Deus misericordioso, é um Deus bondoso. A palavra de Deus nos diz que a vontade do Deus Altíssimo é que todo homem se salve e nenhum homem se perca, e Ele nos espera de braços abertos. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Maravilhoso Deus, te agradecemos mais uma vez pela tua santa palavra que tem chegado até nós nesta noite. Palavra fiel e verdadeira de que Jesus Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Derramou sangue remidor para o perdão dos nossos pecados. E pelo poder do teu sangue, Senhor Jesus Cristo, tu tem deixado as nossas vestes espirituais mais alvas do que a neve. Senhor, tu és aquele que está de braços abertos. Tu és aquele que ama a toda a humanidade. E a tua vontade, Deus Altíssimo, é que todo homem se salve, que nenhum homem se perca. Senhor, a cada dia continua firmando a tua igreja na rocha eterna, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, nos preparando para o grande dia do arrebatamento da igreja. Também, Senhor, salva aqueles que não são salvos, traz de volta os distanciados, para que se cumpra a tua palavra que diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Abençoa, meu Deus, essa grande nação brasileira, o Brasil, Senhor, onde tu tem milhões e milhões de servos que adoram ao teu nome. Ó Senhor, e a tua palavra nos diz dizendo, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Ó Deus Altíssimo, tu és o nosso Deus, o nosso Senhor. O Brasil é teu, Jesus.
tem misericórdia de todo o Brasil, Senhor. Ó Deus Altíssimo, misericórdia das autoridades, misericórdia do povo, misericórdia de todo aquele que busca o teu nome, tem misericórdia das outras nações do mundo, em toda a face da terra, continua salvando, libertando, transformando, mostrando a tua glória. Nos firma na rocha eterna, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, nos preparando para o grande dia do arrebatamento da igreja. Quando não abrir e fechar de olhos, estaremos contigo para sempre na glória, e então para todo sempre, louvando o teu nome por toda a eternidade. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe a todos. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus e com todos aqueles que adoram o nome do Deus Altíssimo, agora e para todo sempre. Amém.